Meus amigos e minhas amigas, inclusive virtuais, eu vou fazer um pedido a você. Salve a democracia brasileira. As eleições estão chegando aí, domingo agora. Vocês já sabem quem vai votar? Então, salve a democracia brasileira. Mesmo com esse apelo meu, você ainda pretende votar em Bolsonaro? Então, seja bem-vindo à ditadura. Por que ditadura? Bolsonaro prega a ditadura militar desde jovem. Acha que o voto não resolve nada. Isso que todos os eleitores brasileiros vão fazer agora e votar, ele acha que isso não resolve nada. O que resolve é uma ditadura militar, né? É o regime de força, de exceção. Ele quer fechar o Congresso, ele fala isso, né, há muitos anos. Recentemente, agora o filho dele disse, né, saiu nas redes sociais, o filho dele disse que vai fechar o Supremo Tribunal Federal com um cabo e um soldado. Ou seja, Bolsonaro não tem nenhum respeito pelas instituições democráticas e a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ele quer assumir a presidência para dar um golpe de Estado, um golpe militar. O seu vice é um general e ele é um capitão da reserva. Ou seja, pela hierarquia militar, né, não tem como um capitão da reserva mandar num general. É isso, e ele também não goza muito prestígio no exército. Tanto que teve para ser expulso do exército. Assim, ou vai assumir a presidência ou o Mourão, ou algum general com poder lá no exército. Então, Bolsonaro é uma fraude. Você vota nele pensando que ele vai governar, porém, ele é apenas um incendiário, quer colocar fogo no país, atiçar um golpe militar, em qualquer cenário, seja de vitória dele, né, seja de vitória do Haddad. Por isso até que ele levanta a suspeita das urnas eletrônicas e de fraude. Então ele não quer governar, né? Não pretende governar, até porque quem fala que vai mandar opositores para a cadeia ou banir não quer governar, quer impor um regime de força. Vamos supor aqui que ele ganhe de 51 a 49, que ele tenha 51% dos votos válidos e a Haddad tenha 49%. Você acha que, então, uma pessoa que fala que vai banir metade da população brasileira, vai prender metade da população brasileira, alguém que quer governar, alguém, se não aceita opositores, mencionou expressamente lá o jornal Folha de São Paulo, né? Querendo já calar a imprensa. Bom, então é uma coisa que está óbvia, povo brasileiro. Ditadura nunca mais, né? Então vamos falar agora aqui de poder civil, poder militar, democracia e ditadura. Primeira coisa é que no poder civil os militares cumprem a sua função constitucional, que é a defesa da pátria, a defesa do país, não é isso? Eles têm que fazer a defesa externa nossa, de invasão de inimigos. Esse é o papel constitucional das Forças Armadas, de proteção do território e da população brasileira. E não de tutelar o poder civil, a sociedade civil brasileira. Na democracia existe cidadania e Estado de Direito. Na ditadura não existe cidadania nem Estado de Direito, existe um regime de exceção. Na democracia existem direitos políticos e o cidadão vota. Na ditadura, cidadão não vota. Os presidentes são nomeados, governadores nomeados, prefeitos nomeados, deputados, não existe voto. É importante que a população brasileira saiba disso. Esse é o risco que a democracia brasileira vota. Acabou o seu voto. Você não vota mais, você não escolhe mais o presidente do seu país, nem governador, nem nada. Tá certo? Os partidos políticos são fechados. O judiciário está a serviço do regime de exceção. Bolsonaro, os generais, todos aqueles que dão suporte a esse regime de exceção estão acima da lei. Se quiserem até praticar o extermínio em massa, como fez
Hitler, o judiciário se curva, diz que está certo, que tem que matar mesmo, né? Então qualquer arbítrio, qualquer abuso de direito, qualquer lesão aos direitos humanos, isso aí, estamos numa ditadura, num regime de exceção. Não há nada quem possa se levantar, quem possa se insurgir contra isso, contra um regime de força, a não ser que você tenha mais força que ele, né? Então quero ver hoje quem fala grosso contra o poder civil e de respeito às nossas instituições, se vai falar grosso com o regime militar. Nossas instituições estão fragilizadas, né? Tivemos um golpe de Estado, né, a serviço de interesses externos até o Brasil. As instituições foram esgarçadas, né, foram fragilizadas, mas temos que lutar e defender pelas instituições, pelo executivo, legislativo, judiciário, ainda que as pessoas que hoje exerçam esses cargos públicos, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, ainda que essas pessoas sejam pessoas menores, não honrem a função pública que estejam, né, ocupando, porque as instituições ficam e essas pessoas passam. Essa é a mentalidade que temos que incutir na população brasileira. As instituições têm que ser maior do que as pessoas, né? A instituição tem que ser maior do que a pessoa que eventualmente ocupa um cargo público. Essa pessoa passa e a instituição fica. Então, Bolsonaro vai governar para o rentismo, o agronegócio e para o patrão ídolo dele, que é Donald Trump. Isso mesmo que você está ouvindo. O patrão de Bolsonaro é o Donald Trump. O mercado interno não vai ter nenhuma importância, né? Até porque para o rentismo não tem atividade econômica. E o agronegócio é forte para exportação. E mesmo aquele que então interessa é a eliminação de direitos, acabar com direitos. Ele já prometeu, né? O trabalhador vai ter que escolher ou direito ou trabalho, né? Ali trabalha ali a condição análoga de escravo, sem direito. Então isso interessa ao agronegócio, um trabalhador sem direito, precarizado. E mesmo aquele que produz para o mercado interno é mecanização e agrotóxico, veneno. A população aqui come veneno, né? Então o plantio aí da exportação dentro dos padrões internacionais e para a população aqui o agrotóxico e o veneno. Então esse que é. Então é uma agenda, né? Só num regime militar mesmo, não tem perfil de governante, tem perfil de incendiário, ele é sectário, não está aberto ao diálogo. A conjuntura será de piora das condições de vida do povo em geral, não só dos pobres, é um governo antipovo. Bolsonaro é um governo antipovo, né? Por quê? É um governo de entrega das riquezas, seja do pré-sal, da Petrobras, privatização do Banco do Brasil, Caixa, BNDES. Assim, só uma ditadura militar para impor essa agenda. Não tenha dúvida disso, povo brasileiro. Agora, você tem uma opção de salvar a democracia. Você não pode condenar a democracia brasileira. O PT fará um governo a favor do Brasil e do povo brasileiro. Com o governo Haddad, a economia se recupera, as riquezas não são entregues. A prioridade volta a ser o mercado interno, que é 90% da economia brasileira, é o mercado interno, e é isso que gera emprego, né? Isso vai ocorrer como? Ocorre com a recuperação do poder de compra da população, aumento de salário mínimo, aumento da renda dos aposentados, né? Isso vai gerando emprego, vai dinamizando a economia, construção civil, recuperação das obras. Então é o chamado crescimento da demanda, que hoje ocorre lá em Portugal, né, implementando medidas que foram implementadas pelo governo PT aqui nos seus governos. Em 2014, dezembro de 2014, o Brasil vivia o pleno emprego. Você acha que está votando para retirar o PT, mas o PT já saiu de fato há 4 anos do governo. A Dilma governou só até dezembro de 2014, depois já não governou mais. E de fato o PT não está no governo há mais de 2 anos, né?
que foi derrubado lá formalmente em maio de 2016, há mais de 2 anos, que o Brasil já é governado por Temer e Bolsonaro. Bolsonaro já está no poder. Isso que você está vendo aí, que você não está gostando, já é o governo Bolsonaro, já é o governo Jair Messias Bolsonaro, que vota em todas as medidas de Temer, vota inclusive para segurar Temer no poder, apesar de amplas denúncias de corrupção, né? E recebendo vultosas quantias e verbas e emendas parlamentares, isso mesmo. O deputado Jair Bolsonaro, que é deputado há 28 anos, e nada fez lá no Congresso Nacional, né? A não ser aprovar as medidas de Temer. Esse mesmo Temer, esse governo que você já não suporta mais, né, com amplas denúncias de corrupção, ele votou lá a favor da manutenção do governo Temer, apesar de todas as denúncias de corrupção. Como acreditar que um homem desse vai combater a corrupção, inclusive recebendo emendas parlamentares para, né, passar, né, a borracha em todas as denúncias de corrupção lá do governo Temer. Então, é isso aí que você vai poder salvar, né? O Bolsonaro diz que o lema dele é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Se ele fosse sincero com você, ele te falaria qual é o verdadeiro lema do governo dele, que é Brasil, colônia e generais acima de todos. Vote Haddad 13 e salve a democracia brasileira. Até domingo, vamos virar esse jogo.